minha gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não é inscrito, já corre, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like e deixe aquele belo comentário para eu saber que você passou por aqui. Gente, sim, sejam bem-vindos ao meu relato de parto há exatamente 4 meses atrás. E aí, já se inscreveu no canal? Então bora pro vídeo. Amanhã, gente, dia 16, fazem exatamente 4 meses que nossa Cecília nasceu, veio ao mundo. E eu posso dizer também que eu renasci, eu nasci novamente depois desse dia. Eu costumo dizer que quando ela completa mês ou ano, eu também completo junto com ela. E eu acho que eu demorei bastante para contar nosso relato de parto, porque eu não sei se eu estava preparada para tocar novamente nesse assunto e relembrar tudo que eu passei. Então, hoje eu disse, não, eu vou sentar, já 4 meses já deu tempo suficiente, bastante, para eu poder, né, gente, tocar novamente nesse assunto que foi bem delicado. Quem vem acompanhando aqui, todo o nosso processo sabe que foi bem delicado o meu parto. E, gente, eu nasci de novo, posso dizer que eu nasci de novo no dia do parto da minha filha. Eu tô aqui em mãos com o cartãozinho dela, o cartãozinho de vacina, para me dizer bem detalhado para vocês que dia 16 do 5, dia 16 de maio de 2022, nasceu nossa Cecília. Vou colocar a foto aqui dela para vocês, com peso de 3 kg, 105 gramas, 47 centímetros e muito linda, por sinal, gente. E o dia do nosso parto já estava marcado, né? Como todos sabem que meu parto ia ser cesáreo. E não, foi cesáreo. E já estava marcado. E nós, ali naquele dia, de manhã, não pude me alimentar, né? Devido ao cesáreo. Fiz uma refeição bem simples, apenas arroz e verdura. E me preparei, né, gente, para poder conhecer a nossa princesa. E então saí com o meu esposo. Chegamos lá. Eu tive que fazer um teste do Covid, porque eu ainda não tinha feito e ninguém tinha me falado que precisava fazer. Então fiz o teste do Covid, assim, mais ou menos umas 2 horas lá esperando para sair o resultado para eu poder ser internada. E assim, depois do resultado, fizemos a internação. Depois fizemos a internação, subimos para o quarto, né, para onde eu ia ficar, para esperar eles virem me buscar. Acho que mais ou menos uns 20 minutos eles vieram me buscar. Aí eu coloquei, né, toda aquela bata. Acho que eu tenho foto ainda, se eu tiver eu vou colocar aqui pra vocês verem. Fiquei, tava super ansiosa, gente. Tava, assim, querendo muito conhecer o rostinho dela. Eu ouvi a voz, eu ouvi o chorinho dela. Isso ia aliviar demais no meu coração. E assim, vieram, me levaram pra sala de cirurgia. E lá comecei a conversar com o médico, o anestesista começou a conversar comigo. E me elogiando super, porque minha gravidez foi uma gravidez muito boa, eu não tive problema nenhum, eu não tive diabetes gestacional, não ganhei muito peso, em apenas uns 10 quilos, que eles querem que ganhe, né, durante a gravidez. E eu tava super de boa, gente, minha pressão ótima, muito, muito, muito boa mesmo. Só tava muito nervosa, porque eu não sei porquê, gente, mas assim, né, é um momento especial, eu tava bastante nervosa. E aí fomos para a cirurgia e lá o médico aplicou, né, anestesia, como vocês sabem que a gente aplica epidural aqui nas costas, e aplicou a minha anestesia e meu esposo estava lá do lado. Me prepararam toda, colocaram sonda e tudo mais, e eles começaram a cortar. Quando ele começou a cortar, gente, assim, eu acho das meus 2 partos, que eu já tive duas meninas, né, Cecília foi a terceira, esse foi a pior sensação que eu senti, a pior sensação do mundo. Eu senti, a anestesia pegou, eu não sentia dor, mas eu senti uma sensação terrível, como se estivesse rasgando o meu couro, sabe? Assim, quando ele foi colocar o espaçador para passar o bebê, que eles botam um ferro que pega assim e abre, né, a barriga. Então a sensação pra mim foi terrível, gente, quando começaram a puxar assim, pra poder tirar ela. E eu falei, não tá doendo, mas eu tô sentindo. Tá me agoniando, tá uma agonia muito grande,
não quero deixar aí as mamães que estão prestes a ter bebê com medo, mas essa foi a minha experiência. A cesárea dessa vez, eu senti uma sensação muito ruim mesmo. Mas aí o anestesista disse, calma que já tá terminando. E é super rápido pra tirar o bebê, né? E aí eu fiquei um pouquinho sem ar, devido a essa agonia que eu tive. E ela nasceu. Quando ela nasceu, que ela saiu, aí ela chorou, né? Eu ouvi o chorinho dela. Aí ela aplicou alguma coisa lá no meu soro e aí eu relaxei. Consegui relaxar, aí foi quando trouxeram ela pra me ver, vou colocar aqui foto pra vocês verem. Trouxeram ela pra me ver, colocaram ela assim pertinho do meu rosto e ai gente, eu comecei a chorar. Ali não aguentei, eu desabei, começou a lacrimejar, não, chorar mesmo. E também a felicidade de ter visto ela e ter conseguido, né, e ter passado por toda aquela cirurgia que foi bem agoniante pra mim. E assim pesaram ela, né, limparam ela e levaram ela pra ajeitar ela. Aí meu esposo saiu da sala e eles ficaram, né, aí depois que ela aplica isso aí no soro, eu fiquei bem zen, bem grogue, e eu vi as coisas muito longe, sabe, aquela voz, tava eles conversando, mas eu tava bem relaxada, como se estivesse no sono leve. E aí ele limpou, né, e fui pra sala, depois da cirurgia eu fiquei numa salinha de observação. Fui pra essa salinha de observação e o meu doutor foi embora, o meu médico. O médico foi embora e as enfermeiras, elas ficam observando, né, pra ver se tá tudo bem, pra gente poder subir para o quarto e amamentar o bebê, pra poder se recuperar. Aí eu senti quando a enfermeira veio e levantou o meu lençol e disse, aí eu escutei lá longe, ela falando assim, o sangramento dela não tá normal. Aí ela saiu, voltou de novo, olhou de novo. O sangramento dela não tá normal, liga pro médico. Aí, gente, na hora assim, eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? Né? Porque nem como estava tanto grogue que eu não conseguia nem falar. Aí eles ligaram pro meu médico. Maravilhoso, gente. Pense no médico abençoado por Deus. Muito bom esse médico. Ligaram pra ele e em poucos minutos ele voltou. Quando ele chegou, aí começou. Aí iniciou a hemorragia. Aí eu comecei a ouvir, né? As coisas bem longe. Aí ele dizia assim, corre, aplica citocina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aplicar uns outros remédios. E parecia que eu tava numa cena de filme, gente. Numa cena de filme mesmo. Porque eu já assisti Grey's Anatomy. Então lá acontece muito isso. E parecia que eu tava dentro de uma cena de filme. E ali eles vieram, aplicaram um monte de remédio e abriram outro acesso. Porque eu já tava com soro na mão. Só que aí abriram outro acesso, né? Devido ao sangramento, colocaram 2 soros, um em cada mão. E eu tomei muito soro, e era bem rápido, pingando. E nem me lembro direito quanto soro foi que eu tomei, porque eu tava consciente, mas não tava prestando atenção, sabe? Nas coisas. Só tava escutando aquele barulho, aquela conversa lá longe. E ele começou a fazer umas massagens na minha barriga e fazia força, eu balançava assim em cima da maca. E ele mexia, fazia muita força aqui assim, sabe? Pra baixo e ia fazer uma força assim, descendo até o pé da barriga. E aquilo ali agoniava um pouco, sabe? Não sentia dor, mas sentia uma agonia. Porque tava fazendo muita pressão. Quem já teve hemorragia, e conta aqui pra mim nos comentários se foi dessa forma também, pra estancar, né? Aí o que aconteceu foi que o meu útero, quando você tira o bebê, ele contrai para ele começar a diminuir. E o meu não contraiu. Quando ela saiu, o meu útero continuou do mesmo jeito, como que ela tivesse dentro da barriga. Aí deu essa hemorragia. Aí ele tinha que fazer com que o útero contraísse para parar a hemorragia. E aí passei 4 horas na sala de espera, nessa salinha aí onde fica em observação, até ele conseguir estancar. Aí eu olhava assim pra cima, aí aqui em cima do meu lado tinha aquelas TV, sabe? Quando você fica com aqueles fios, tava com aquele monte de fio aqui, e aquela TV monitorando tudo meu. E minhas mãos, depois quando foi passando a hemorragia, eu consegui levantar minha mão assim, né? Porque a gente fica bem reto. Aí eu consegui levantar minha mão e olhei assim meus dedos, e eu via meus dedos meio preto, sabe?
meio que ficando preto, meus dedos roxo, não sei. Mas ali eu senti que eu tava indo embora, sei lá, como se tivesse. Não, a gente não sabe qual é a sensação da morte, né? Mas eu senti como se eu estivesse ali nos meus últimos suspiros, sei lá. Aí eu olhei assim pro meus dedos que eu vi preto. Ai, gente, passou uma sensação terrível. Terrível, terrível. A sensação foi muito, muito ruim mesmo, que comecei a imaginar que eu poderia não criar as minhas filhas, sabe? E quando eu lembrava, assim, que as meninas estavam em casa e que ali eu poderia, né, não voltar mais, a gente se sentia um lixo, sabe? E não poder voltar mais para casa. E não poder ver minha bebezinha, né, que tinha acabado de nascer, e não poder amamentar ela e cuidar dela. E assim eu comecei a lacrimejar quando ele começou a as como é que chama? As massagens. Com meu olho começou a descer lágrimas, assim, eu não demonstrava que estava chorando, mas só descia lágrimas, assim, que eu ficava pensando, e as lágrimas desciam assim pelo cantinho do olho. E naquele momento veio um louvor na minha mente. E eu só conseguia louvar ele, assim, em espírito, sabe? Eu tava ali naquela mesa e eu ficava em espírito, eu não conseguia falar, mas eu ficava louvando na minha mente, conversando com Deus. Deus, me tira daqui, Senhor, não deixa que eu morra aqui. E o louvor dizia assim, é aquele hino que eu não sei o cantor quem é, mas o hino que vem na minha mente era assim, ele diz assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o socorro ainda está na palma de minhas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela... Gente, eu não conheço esse hino, eu não sou de ouvir ele, mas esse hino veio na minha mente, foi o hino que ficou ali. Eu não consegui lembrar de outra coisa, só consegui louvar esse hino. E ali, depois de 4 horas que ele conseguiu estancar o meu sangramento, Deus cuidou de todos os detalhes. Deus já tinha falado que não era para a morte, mas assim, a gente por ser humano, né, a gente questiona muito a Deus. A gente termina se indagando. E Deus preparou tudo. Quando veio umas enfermeiras ali cuidar de mim, e vi uma enfermeira, gente, tomada por Deus, porque ela não lembro o rosto dela. Eu sei que foi um anjo mandado por Deus. Ela vinha e alisava assim, gente, sensacional, assim, o tratamento dela comigo. Ela alisava minhas mãos, porque minha mão ficou muito gelada por causa da perda do sangue, que foi muito grande. E ali ela alisava minha mão, sabe, como se estivesse assim, esquentando minha mão. Ela botava a mão dela assim, botava tipo minha mão aqui no meio e a dela assim em cima da minha mão. E ela ficava assim, me alisando. Até minha mão esquentar um pouquinho, mas eu fiquei muito, muito gelada, sabe? Não sei se você já tocou numa pessoa que já morreu, que ela fica bem gelada porque o sangue, né, sai do corpo. E eu fiquei naquela situação. E depois de 4 horas ele conseguiu estancar o sangue. E minha bebê tá aqui, gente. Ela acordou, comecei a gravar, ela tava tão fina, mas ela acordou. Ela tá aqui, botei ela no bebê conforto, ela tá aqui. E pra honra e glória do Senhor, eu consegui, né? Deus me trouxe até aqui, me deu a oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo para vocês, contando o meu relato de parto e o meu testemunho, gente. Pra mim foi um testemunho, sabe, da minha vida, onde naquele dia Deus poderia ter me guardado, mas Ele me deu mais uma oportunidade de viver, de respirar e criar as minhas filhas, cuidar das minhas filhas. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele me ajudou a passar, porque esse processo aí, com certeza, gente, me deixou mais forte e aumentou a minha fé. E aos 15 dias antes, mais ou menos, de eu ter Cecília, de tudo isso aconteceu, eu tinha ido para um culto, e nesse culto Deus tinha, se você crê aí, né,
Deus tinha usado uma pessoa pra gente e tinha dito que Deus já tinha preparado tudo, que Deus já tinha cuidado de tudo. E que eu só ia sossegar quando eu ouvisse o choro dela. E foi quando eu sosseguei, gente. Quando eu sosseguei. Quando ela nasceu, que eu ouvi o chorinho dela, que eu pude encostar ela assim no meu rosto. Foi uma sensação maravilhosa quando eu pude ver ela. E assim como Deus falou que tinha preparado tudo, que estava cuidando de tudo, que eu não me preocupasse, assim aconteceu. Deus cuidou de todos os detalhes. De todos os detalhes. O Senhor cuidou. Aí me levaram pro quarto, subi pro quarto. Gente, quando eu vi meu esposo, eu respirei fundo e eu só sabia chorar, gente. Eu só sabia chorar, porque a nossa história é uma história muito linda, sabe? A gente vai fazer 13 anos de casada agora. E a nossa história, há 13 anos atrás, foi incrível, sabe? Quando a gente começou a se conhecer, assim que a gente começou a se conhecer, Deus já tinha dito pra gente que a gente ia andar lado a lado. E há 13 anos atrás, né? Deus tinha falado que a gente ia andar lado a lado. E antes de Cecília nascer, Deus tinha renovado a promessa, dizendo que a gente era para andar de mão dada, andar um do lado do outro. E assim seja, que seja renovado por mais 13 anos e assim sucessivamente. O Senhor vai renovando as promessas em nossas vidas. Então, quando eu olhei para o Wallace, que eu vi ele ali, ai, gente, me deu um alívio que eu pude ver. Eu pude ver ele, pude ver minhas filhas, falar que estava tudo bem. E eu sabia que eu não ia estar preparada para falar sobre isso. Eu esperei 4 meses para gravar esse relato. A Cecília tá aqui brincando já. Ela tá tentando pegar as coisas e não consegue. 4 meses para gravar esse relato de parto. E eu sabia que quando eu gravasse eu não ia aguentar. Eu sabia que eu não estava preparada psicologicamente para voltar a esse dia. Voltar a falar sobre esse dia. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. E eu consegui chegar, consegui passar por mais um processo, por mais um parto. Por mais que eu não vou poder ter mais filhos, né? Mas o homem fala uma coisa, né? Mas só quem determina a nossa vida é Deus. Devido aos processos, né, que eu tive depois do parto, eu não posso ter mais filho. Mas o meu colo do útero ele ficou muito fino, se eu engravidar novamente, eu posso perder. Ou eu ou o bebê. Então é melhor a gente não arriscar mais, né, gente? Vamos parar por aqui com 3 filhos já é o suficiente. E sou feliz, gente. Sou feliz com minhas 3 filhas. Pra mim são meus troféus, é minha joia rara que o Senhor me deu pra mim cuidar. E assim eu tô fazendo, gente. Eu vou criar as minhas filhas e criar elas no caminho certo, que é o caminho do Senhor. Que se lá na frente elas quiserem se desviar de Deus, aí é com elas e Deus, mas eu vou fazer a minha parte, sabe? E só a oportunidade que o Senhor tem me dado de criar as minhas filhas, já tô feliz, gente, já tô feliz. Então esse é o meu relato de parto. Deixa aqui embaixo pra mim a tua experiência, pra mim ler com você e pra gente trocar nossas experiências. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha com as outras pessoas para aumentar a fé das pessoas, tá? Que pra mim foi um testemunho, gente. Isso pra mim não é nem um relato do parto, sabe? Foi o meu testemunho, relato de parto e o meu testemunho. Eu renasci. Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa. Quando a gente passa por um processo assim, a gente quer fazer de tudo pra fazer as coisas melhor, sabe? As coisas acontecer melhor na vida da gente. Porque você pensa, eu poderia não estar aqui, eu poderia não, né? Poderia não estar criando minhas filhas, poderia não estar conquistando tudo que eu estou conquistando hoje, sabe? Meu sonho. Muitas coisas estão acontecendo agora, depois do nascimento de Cecília. Eu sabia que eu ia chorar muito quando eu fosse gravar esse relato de parto pra vocês. Mas é isso aí, gente. Eu tô feliz de estar aqui hoje, contando tudo isso, minha experiência pra vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.